Vamos considerar o mercado de sacos plásticos. Eu escolhi esse mercado em particular porque devem existir alguns custos associados a sacos plásticos que não são capturados quando você olha para ele do ponto de vista dos fornecedores ou dos consumidores. Bem, aqui temos a curva de demanda, que é a demanda que vem dos supermercados. Essa é a curva de demanda. Você também poderia vê-la como benefício marginal. O mercado consegue muitos benefícios marginais. Eles realmente querem a sacola porque eles podem entregá-las para as pessoas que comprar nos supermercados e elas podem levar a sacola para casa. Mas para cada sacola produzida após a primeira, o benefício marginal se torna cada vez menor. E essa curva verde bem aqui, já vimos isso várias vezes, é a nossa curva de oferta, que também podemos entender como a nossa curva de custo marginal para produzir aquela primeira sacola. O custo de oportunidade para a primeira sacola é como 1 centavo por sacola, então fica cada vez maior para produzir mais e mais sacolas. Bem, temos um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Nossa quantidade de equilíbrio é algo em torno de 3,5 milhões de sacolas. E temos um preço de equilíbrio de mais ou menos 2 centavos por sacola. Se esses fossem todos os custos e todos os benefícios, então essa área bem aqui mostraria o benefício agregado total, que o ecossistema aqui, os fornecedores e os consumidores, ou os supermercados ou os seus consumidores, nesse caso, estão adquirindo com essa transação. O benefício marginal é maior que o custo marginal. Essa área toda aqui é o excedente total, ou superávit total. E já vimos isso várias vezes. Mas agora vamos pensar nos custos adicionais que as sacolas têm que não são colocados nos custos e nos preços ou nos custos e benefícios bem aqui. Sacolas plásticas têm uma externalidade negativa, pois existe um custo associado às sacolas plásticas que não são considerados por ninguém, ou seja, nessa situação aqui em que não está sendo alocado na curva de custo marginal. Você pode também ter externalidade positiva, que são os benefícios nesse caso. Talvez nesse caso nós falaremos sobre o mercado para árvores e os benefícios da sociedade quando mais plantas ou mais árvores são plantadas. E vamos dizer que a externalidade negativa vem de coisas óbvias. Você sabe, essas sacolas vão se deteriorar, elas estarão na rodovia e a cidade terá que limpá-las. Existe ainda um risco ambiental por causa delas, animais podem comê-la e sufocar, as tartarugas podem se afogar e uma série de outros animais que também podem se sufocar em sacolas plásticas. Enfim, isso e tudo mais. Para conseguir reparar toda essa situação, é necessário que alguns especialistas sejam contratados. E claro que isso tem um custo, e isso, claro, vai estar embutido nessa externalidade negativa. Então, vamos dizer que essa externalidade negativa seja igual a 2 centavos por sacola. Ah, claro, não é algo fácil obter esse número, mas vamos assumir aqui que esse número seja verdadeiro. Sendo assim, qual vai ser a melhor quantidade de sacolas a ser comprada ou qual vai ser a melhor quantidade de sacola a ser produzida? E o que nós iremos fazer quando produzirmos essa quantidade? Para pensar nisso, vamos criar aqui uma nova curva. Esse aqui é o custo marginal do fornecedor. Vamos criar uma outra curva, que é o custo marginal do fornecedor mais o da sociedade. Então, naquela primeira sacola, o custo de oportunidade do fornecedor é perto de 1 centavo, mas para a sociedade está custando outros 2 centavos. Então, o fornecedor mais a sociedade estão custeando quase 3 centavos. Vamos colocar aqui, então, uma outra curva, a qual nós poderemos ver o custo marginal do fornecedor mais o da sociedade. Agora sim, podemos pensar nas coisas em termos de benefício total ou benefício total líquido. Eu acho que aquela primeira sacola, o supermercado que a compra adquire quase 5 centavos de benefício. Mas se você pensar no benefício líquido para a sociedade, não teremos toda essa altura se reduzir a 1 centavo, é apenas essa parte bem aqui. Ou seja, teremos apenas a diferença entre 5 e 3, e isso vai ser o benefício líquido marginal. Se você pegar o benefício marginal e subtrair com o custo marginal total, incluindo as externalidades, então, na nossa próxima sacola, o custo total aumenta um pouco e o benefício marginal diminui um pouco. E por isso que você continua. Isso faz sentido para a sociedade, já que continua a conseguir
benefícios disso. Se você pensar, todo o ecossistema continuará tendo benefícios até atingirmos esse outro ponto de equilíbrio bem aqui. E é aqui que passamos desse ponto de equilíbrio quando pensamos no meio ambiente, no governo e tudo isso. Aí, de repente, o custo marginal de cada unidade incremental é maior que o benefício marginal. Então, se fôssemos produzir algo além disso, estaremos essencialmente esgotando todo o benefício que teríamos conseguido se estivéssemos produzindo algo aqui no nosso ponto de equilíbrio. Bem, mais do que essa área, a área roxa é maior que a amarela. Agora, estamos adquirindo benefício negativo total para a sociedade, ou você poderia dizer que existe um excedente total negativo, e a gente não via isso anteriormente. Não é comum para nós vermos uma perda de peso morto nesse lado aqui do ponto de equilíbrio, mas você também poderia ver isso dessa maneira, ou seja, isso aqui é o excedente negativo. Então, supondo que você seja um governante bem benevolente e que pense na sociedade, você deve levar em conta todos os custos e benefícios das sacolas plásticas e, com isso, o ideal seria otimizar os benefícios para a sociedade. Assim, você desejaria que o preço de equilíbrio estivesse por aqui, algo em torno de R$ 3,50, e a quantidade de equilíbrio em torno disso aqui. E, claro, você não desejaria ultrapassar essa quantidade, pois seria algo menos eficiente para a sociedade.